Oi, pessoal! Hoje veremos sobre velocidade. A velocidade é uma grandeza que expressa a rapidez com qual um corpo muda de posição. Então, para determinar a velocidade com que um corpo se movimenta, vai implicar na relação entre a distância percorrida com o intervalo de tempo no qual isso aconteceu. Por exemplo, quando um motorista ele olha para o velocímetro do carro durante um trajeto, ele lê o valor da velocidade instantânea, ou seja, a velocidade do carro naquele momento. Em geral, a velocidade do carro não é sempre a mesma. Ora aumenta, ora diminui, podendo também estar nula. Para ter uma estimativa da velocidade do deslocamento de um carro, podemos calcular a velocidade média. Cálculo da velocidade média. Então, para se obter a velocidade média de um corpo, que é representado pela letra V, M, né? Velocidade média, deve-se dividir o deslocamento, que é representado por ΔS, dividir pelo intervalo de tempo representado por ΔT. Então, para a gente calcular a velocidade média de um carro, por exemplo, a gente precisa saber o deslocamento dele e o intervalo de tempo e dividir esses dois valores. Por exemplo, aqui, para a gente saber o deslocamento, se um carro ele deixa a cidade A às 10 horas da manhã e chega à cidade B distante 160 km às 12 horas, qual foi o deslocamento? Então, ele iniciou em que quilômetro? Zero, né? Ele iniciou do quilômetro zero a sua viagem. E chegando ao seu destino, ele percorreu 160 quilômetros. Então, o deslocamento dele inicial foi zero e final foi 160 quilômetros. Então, primeiro a gente coloca o final, né? ΔS é igual a deslocamento final menos deslocamento inicial. Então, o final foi de 160 quilômetros menos 0 quilômetros, que é o inicial, que é igual a 160 quilômetros. Então, seu deslocamento total foi de 160 quilômetros. E qual foi o seu intervalo de tempo? Ele iniciou sua corrida às 10 horas da manhã e chegou ao seu destino 12 horas, né? Meio-dia. Então, qual foi o seu tempo final? 12 horas, né? Ele chegou de 12 horas. A gente vai subtrair isso pelo tempo inicial, que ele saiu de 10 horas. Então, vamos lá ver. ΔT é igual a tempo final menos o tempo inicial. Tempo final, 12 horas, menos o tempo inicial de 10 horas. 12 menos 10, 2 horas. Então, o seu intervalo de tempo foi de 2 horas. Esse carro, ele percorreu 160 quilômetros em 2 horas. E agora, como é que a gente sabe qual é a velocidade média desse carro? A gente vai dividir o seu deslocamento pelo intervalo de tempo, não é isso? Então, ó, VM, que é a velocidade média, a velocidade média dele foi de... o seu deslocamento foi de 160 quilômetros, nós vamos dividir esse valor pelas 2 horas, que foi o intervalo de tempo. Então, 160 quilômetros dividido por 2 horas, sua velocidade média foi de 80 quilômetros por hora. No Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil, em 2017, o vencedor finalizou a prova com um tempo aproximado de 1 hora e 30 minutos e percorreu uma distância de cerca de 300 quilômetros. Com esse valor que temos, podemos calcular a velocidade média dele, que é de 200 quilômetros por hora. Porém, na corrida de Fórmula 1, os trechos eles variam. Ora, os pilotos têm que estar com a velocidade mais rápida, ora, eles têm que estar com a velocidade mais lenta. Porém, a média de deslocamento dele, a velocidade média dele é de 200 quilômetros por hora. Com a distância é medida em metros, né? Como a distância é medida em metros e o tempo em segundos,
a unidade de velocidade é metro por segundo. Porém, no Brasil, a gente utiliza quilômetro e hora, né? Então, é quilômetro por hora. A gente pode converter isso, né? Metros por segundo e quilômetros por hora. Então, vamos observar aqui essas transformações na unidade de medida da velocidade. Então, 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros e 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então, lembre-se disso. Quilômetro sempre vai estar ligado à hora. Metro sempre vai estar ligado a segundos. Então, 1 quilômetro, 1.000 metros. 1 hora, 3.600 segundos. Então, como é que a gente pode transformar isso aí, ó? Para transformar quilômetro em metros, nós vamos dividir o valor que ele é, por exemplo, aí nós temos 1 quilômetro e eu quero transformar esse quilômetro em metros. Então, eu vou dividir por 3,6. Já para transformar metros em quilômetros, nós vamos multiplicar. E vice-versa. Isso tanto serve para quilômetros para metro, quanto para horas por segundo, certo? Para transformar quilômetro em metros e horas em segundos, divide por 3,6. O contrário, né? Para transformar metros em quilômetros e segundos em horas, nós vamos multiplicar por 3,6. Anotem aí essa regrinha, certo? Porque vocês vão precisar caso necessite fazer algumas transformações. Quilômetro em metro, divide. Hora por segundo, divide por 3,6. Voltando, né? Metros para quilômetro, multiplica. Segundos para horas, multiplica. Como a gente pode ver aí no slide. Na prática, basta multiplicar uma velocidade em metros por segundo por 3,6 para se obter o resultado equivalente em quilômetros por hora. Do mesmo modo, deve-se dividir o valor da velocidade em quilômetros por hora por 3,6 para transformá-lo em metros por segundo. O movimento uniforme. Em um passeio de bicicleta, em um trajeto reto e plano, você tenha mantido as pedaladas em ritmo constante, percorrendo uma distância de 6 metros a cada segundo. Nesse movimento, a sua velocidade é de 6 metros por segundo, que multiplicada por 3,6 para se transformar em quilômetros. Então, vamos lá, 6 vezes 3,6, nós vamos ter um resultado aí de 21,6 quilômetros por hora. Então, isso aí eu transformei metros por segundo em quilômetros por hora. Então, multipliquei o valor, né? No caso, 6 metros por segundo, eu multipliquei 6 vezes 3,6, que dá 21,6 quilômetros por hora. Em uma situação como essa, você se manteve em movimento uniforme, ou seja, a cada segundo percorreu exatamente a mesma distância. Quando isso acontece, podemos afirmar que a velocidade é constante, ou seja, ela não variou igual ocorre na Fórmula 1, onde às vezes a velocidade está mais alta, às vezes está mais baixa. Nesse caso, desse exemplo da pedalada, né, da bicicleta, o movimento é constante. Você sempre se manteve na mesma velocidade durante toda a distância percorrida. Então, caso tenha alguma dúvida, certo? É um assunto bem que necessita da atenção. Podem repetir esse vídeo, assistir novamente com muita atenção, tá bom? Qualquer dúvida, fala comigo no privado, que eu vou estar ajudando vocês a responderem essa atividade. Lá no caderno de atividade da Secretaria de Educação, vocês vão copiar e responder no caderno a atividade 2, ok? Então, boa atividade para todos.